A lesão que pode ter tirado o Vitor Roque da Copa do Mundo. O Barbosa tá certo no Palmeiras, mas e Montoro e Vitinho? Quem chega ao Verdão? Aliás, tem bomba por Danilo. Palmeiras punido de novo pelo STJD e a titularidade de Arthur no Verdão. Fala, família Palmeiras 90 mais. Pois é, a bruxa tá solta no Palmeiras, tem coisa boa acontecendo e também uma notícia muito triste, tá? Vamos te atualizar de tudo que rolou hoje no Verdão e eu preciso começar o vídeo falando de como foi a volta aos treinamentos do Palmeiras. Hoje, aqueles jogadores que participaram 45 minutos da partida contra o Jacuipense fizeram atividades regenerativas. Você já sabe, aqui você que acompanha o canal, como funciona, né? O Centro de Neurociência e Fisiologia do Palmeiras vai recondicionando esses atletas. Agora, os demais fizeram uma coisa diferente, tá? Hoje teve um treino técnico de marcação e posse de bola em campo reduzido, ou seja, o Palmeiras está trabalhando a triangulação e a bola, né, tá rodando mais nos pés dos jogadores de maneira objetiva. O Palmeiras está se tornando um time muito mais vertical e nos treinamentos tá dando para observar pelos vídeos do Palmeiras Sporting Bet, né, ou seja, informações públicas, a forma como o Palmeiras tem conduzido todas as sessões de treinamento, tá? Muito interessante. No fim do jogo, no fim do treino, desculpe, um jogo de 5 contra 5 e um trabalho específico por posição. Então, laterais treinaram cruzamento, volantes treinaram a marcação e a saída afundando entre os zagueiros. Teve muita coisa interessante, tá? E eu vou falar uma coisa, o Paulinho ele treinou forte com o elenco só na primeira parte do trabalho, tá? Ou seja, aquela parte de campo reduzido. Ele não treinou os fundamentos, então tá havendo um controle de carga forte em cima dele. E eu era um dos críticos ali, né, do centro de fisiologia na questão do Paulinho, mas com o que aconteceu com o Vitor Roque, pra mim as coisas ficaram muito bem desenhadas, tá? Infelizmente, a lesão do Vitor Roque foi muito severa e hoje eu entendo porque que o Palmeiras está poupando tanto o Paulinho. O Vitor Roque, infelizmente, teve uma lesão na sindesmose. Olha que nome estranho, né? É uma região, sendo um conjunto de ligamentos, né, que mantém a tíbia e a fíbula alinhadas perto do tornozelo. É considerada uma região fundamental para que o atleta, o ser humano de maneira geral, né, mantenha a estabilidade de pé. Uma lesão que vai custar, ou melhor, que pode, né? A gente ainda não tem certeza, mas que pode custar a Copa do Mundo pro Vitor Roque, tá? 3 meses. Além de um procedimento cirúrgico, 3 meses de recuperação para o jogador estar 100%. É claro, o Palmeiras pode acabar conseguindo acelerar as etapas aí, mas é aquele negócio, né? Dificilmente o Verdão vai fazer pressão para que o jogador fique pronto logo e vá para a Copa do Mundo piorar a sua situação, né? Ou seja, caso ele retorne, ele vai ter que estar realmente 100%. Bom, desejamos muito boa sorte para o Vitor Roque, que é um guerreiro em campo e que muda a cara do Palmeiras. Mas essa situação em especial deixa um buraco no Palmeiras que a gente vai precisar preencher e nós já vamos falar a respeito disso ainda no vídeo de hoje, tá? Gente, vamos lá. Olha que situação mais, eu não posso falar absurda, mas eu posso falar que situação mais atípica, tá? Eu vou tomar muito cuidado nas palavras, ó. Olha a pauta. STJD pune o Palmeiras pelo fato do Verdão optar por não dar entrevistas pré e pós-jogo contra o Corinthians como uma espécie de protesto que o Palmeiras cometeu, né? Atenção. Por conta da suspensão de 7 jogos imposta pelo STJD ao Abel Ferreira, a comissão técnica do Palmeiras optou por não dar entrevistas antes e depois da partida contra o Corinthians, realizada no dia 12 de abril. A CBF apresentou uma notícia de infração ao STJD, ou seja, foi a CBF que jogou o processo nas mãos do STJD, tá? Por conta de descumprimento de protocolos previstos no manual da competição. E nessa sexta-feira o Palmeiras foi julgado pelo STJD. E adivinhem, pasmem os senhores, o Palmeiras foi absolvido? Não. Foi dado uma segunda oportunidade para o Palmeiras? Não. O que aconteceu? O Palmeiras foi punido, segundo o artigo 191 do CBJD, em R$20 mil, sendo R$10 mil por não ter dado entrevista à comissão técnica por esse protesto no pré-jogo e R$10 mil no pós-jogo, totalizando os R$20 mil. Me diz você, tá? Me diz você, quantas vezes o Flamengo foi punido pelo STJD nos últimos 3 anos?
Pesquisa no Google e deixa aqui nos comentários depois pra gente bater um papo, tá? Absurdo, tá? Eu não comecei falando, mas eu preciso falar agora. Na minha opinião, absurdo, tá? Bom, vamos lá, vamos falar de coisa boa. Então, algumas notícias ruins já passaram, agora eu quero a sua energia lá em cima, muita positividade, porque eu tenho informação do mercado da bola importante para trazer no vídeo. Presta atenção, ó. Começando a respeito do Barbosa, já falamos no vídeo do meio-dia que o Palmeiras fechou com o Botafogo. Ponto, tá? O John Textor foi afastado ali, né, da politicagem, vamos dizer assim, do Botafogo, né? Não faz mais parte, não conduz mais os processos. Entretanto, ele tinha falado que o Palmeiras não tinha apresentado proposta nenhuma pelo Barbosa. A mesma coisa que ele fez quando o Palmeiras contratou o Marlon Freitas. Então, gente, é oficial, tá? O Palmeiras fez realmente a movimentação, 20 milhões de reais. Tá tudo, em princípio, tudo certo. Tá? Barbosa, em princípio, será jogador do Palmeiras. E o movimento pelo Nino pode mudar, tá? Então o Palmeiras pode acabar por uma... Lembra que eu falei que só uma hecatombe aconteceria, faria com que o Palmeiras não trouxesse o Nino essa temporada? Pois é, a hecatombe aconteceu, tá? Eu não acho que o Palmeiras vai fazer um movimento pelo Nino, até porque o Botafogo abriu um pacote de negociação gigantesco e é sobre isso que a gente precisa pontuar. Atenção, tá? Importante. Vitinho, o lateral direito do Botafogo, Montoro, que é tido como uma joia no Botafogo, e Danilo. Pacote triplo. Vamos entender o que está acontecendo pra gente não falar bobeira aqui também, tá? O Danilo, o Montoro e o Vitinho vivem uma realidade diferente do Barbosa. O Barbosa está no último ano de contrato. Se o Botafogo não acelerasse, negociasse o cara agora, ele ia sair de graça de pré-contrato em junho, de graça. E aí no começo do ano ele chegaria ao Palmeiras, né? Agora, não faz sentido pro Botafogo perder um jogador dessa estirpe sem ganhar R$1. Então o que o Palmeiras fez? O Palmeiras fez um movimento interessante, ele se aproximou do Botafogo, ele deu um valor considerado justo pelo atleta, e aí o Botafogo em contrapartida precisa capitalizar. E aí tem as opções do Vitinho e do Montoro, assim, meio que já abertas, né? Eles vão negociar os jogadores. É fato, tá? Agora, o Palmeiras saiu na frente, porque já estabeleceu o elo de ligação por conta do Barbosa, porque é um clube que honra com os seus compromissos, porque o Botafogo não quer favorecer ou fortalecer o Flamengo, e aí o único clube que tem grana hoje no Brasil, além do Palmeiras, para investir dessa forma, né, seria o Cruzeiro e o Flamengo. O Cruzeiro... não sei se fará esse movimento agora, porque acabou de trazer o Gerson por uma bala de dinheiro, né? Não sei se eles vão fazer. E aí a gente tem as possibilidades. Então o Vitinho, tá? Interessa ao Palmeiras. O Palmeiras precisa de um lateral direito. E o Palmeiras sim pode fazer um movimento pelo Vitinho. Isso é oficial, tá? Não temos ainda nada de concreto. Sobre o Montoro, o negócio é mais embaixo, porque aí nós estamos falando de mais de 100 milhões. No caso do Vitinho e do Montoro, o Botafogo não precisa correr para negociar, porque é um ativo do clube, né? Entretanto, eles sabem que eles não vão conseguir honrar com direitos de imagem e pagamentos em geral. Então, o Montoro tá muito perto do Palmeiras, tá? Mas é aquilo que a gente tá falando, o Cruzeiro corre por fora, o Flamengo vai tentar beliscar. Eu tenho uma opinião sobre isso. Para mim, o Palmeiras vai focar no Danilo. Inclusive hoje, o jornalista Bruno Andrade, do programa Fala Fonte da ESPN, deu uma notícia que eu fiquei muito feliz de ver, tá? O que ele falou foi o seguinte: o Danilo vê com bons olhos a chegada ao Palmeiras e o Palmeiras é a primeira opção. O Palmeiras não é a segunda opção, tá? Ou seja, se o Flamengo pintar lá e falar eu quero você, Danilo, eu te pago mais, ele não vai. Ele quer o Palmeiras, tá? Muito importante, tá? O Danilo é um jogador que cabe no orçamento do Verdão. O Palmeiras está disposto a fazer esse movimento. O Abel quer o cara. O Abel gosta de jogador que tem uma postura diferenciada. Ele não gosta daquele cara com ego muito inflado. E o Danilo é esse tipo de jogador. Um cara tranquilo, um cara de grupo, um cara que não quer ser maior do que a instituição. Então sim, o Palmeiras vai pra cima do Danilo, sim senhor, é uma certeza. Agora resta saber o seguinte: o Palmeiras vai esperar a Copa do Mundo acontecer pra daí perder o Danilo pra um time da Europa? Ou o Palmeiras vai sentar agora na mesa de negociação e vai falar, eu quero, toma a grana? Porque, na boa, foi assim com o John Arias. Enrolou, enrolou, enrolou e na verdade nos bastidores o Palmeiras estava costurando a negociação.
No apagar das luzes, tumba, toma dinheiro. Não tem o que fazer. O Danilo é um jogador que muda qualquer patamar de equipe no Brasil. O Palmeiras vai ficar muito forte com a chegada do Danilo, tá? Então a gente tem ainda o Vitinho e o Montoro. Se eu fosse o diretor do Botafogo, tá? O que eu faria? Eu preciso resolver o dinheiro da grana. Tem que ser rápido. Então eu faria sim um pacote de venda desses 3 jogadores pro Palmeiras, tá? Vitinho, Montoro, Barbosa e também do Danilo. Então, 4 jogadores. Só que o que eu ia fazer? Eu ia querer algum jogador em troca, porque senão também eu fico sem atletas para disputar o Campeonato Brasileiro. Então eu faria esse movimento e eu tenho pra mim que o Botafogo vai fazer, tá? Assim, eu não duvido que o Palmeiras vai acabar cedendo 2 jogadores pro Botafogo, vai pôr uma grana e talvez ele não traga os 4. Mas se trouxer o Barbosa e o Danilo, pra mim fecha a casinha e aí a gente precisa ir atrás apenas de um atacante, tá? É necessário. O Palmeiras vai precisar de um atacante, porque o Vitor Roque não vai retornar agora, não vai ser tão simples, tá? Gente, antes da gente ir pra mesa tática, eu quero falar um pouquinho do Arthur. O Arthur saiu na partida contra o Jacuipense ovacionado, tá? Ele fez uma partida excepcional. A gente viu os números no último vídeo aí, né? Falamos a respeito do percentual de acerto de passe, falamos a respeito de muita coisa. E eu tive realmente, cara, uma alegria em voltar a ver uma cria da academia brilhando. Eu falei muito do Arthur aqui, né? No primeiro jogo que ele fez contra o Mirassol, eu falei, cara, esse menino é diferente. Agora, tá na hora do Palmeiras também criar coragem e aproveitar a lateral direita. Porque a gente tem um menino na base que, aos moldes do Arthur, precisa única e exclusivamente de uma oportunidade e tempo. Arthur é um baita jogador, mas o Saboia também é. Tá. O lateral direito do Palmeiras na Copinha, Luiz Saboia, é um jogador ambidestro, embora jogue na lateral direita, mas não é um lateral de ofício, aquele ala que vai sempre para a linha de fundo, não. Ele é muito técnico. E quando ele corta para o meio, ele mostra lampejos de qualidade para ser um meio-campista. Se você pega esse jogador, você pode comparar, é óbvio, tá? Guardadas as devidas proporções, né? A galera que ouve a gente aqui é extremamente inteligente e tá entendendo o que eu tô falando. Mas guardadas as devidas proporções, características semelhantes ao Joshua Kimmich, ao Philipp Lahm, né? A jogadores que eram laterais, são laterais, o Leonardo, né? Mas tem uma qualidade, um refino com a bola no pé, o Marcelo, que podem jogar também no meio. E aí não é que você vai escalar o cara como um volante, não. Ele é um lateral, só que ele tem uma qualidade para jogar mais centralizado. Então, ó, Arthur deve ser titular na próxima partida do Palmeiras contra o Bragantino. E o Luiz Saboia, o Koné, a molecada da base do Palmeiras, que junta vale mais de R$ 1 bilhão, vai voltar a ter oportunidades no profissional. Isso é uma certeza, tá? Agora, eu fico muito triste com a situação do Vitor Roque, tá? De verdade. Porque o Vitor Roque é um jogador que muda o cenário de toda e qualquer equipe. Eu sinto que o Palmeiras vai ter um gargalo gigantesco para trabalhar enquanto não tiver um atacante à altura no banco. Paulinho é esse nome? Pode ser, mas a gente não pode depender do Paulinho. Não a essa altura do campeonato. O Ramon Sousa tem ganhado muitos minutos e tem aproveitado. Gosto da forma como o Ramon Sousa tá jogando agora, mas o Palmeiras precisa de um atacante à altura. Nós trouxemos aqui o nome do Viveiros, trouxemos o nome do Isidro Pita, e o Palmeiras parece que tá trabalhando também nos bastidores, gosta do nome do Igor Paixão, ex-Curitiba. Bom jogador, mas assim, é um Bruno Rodrigues, entendeu? Não é aquele jogador que vai vestir a camisa e vai falar, toca pra mim que eu vou resolver o jogo. Não é, tá? Não é. O Palmeiras sente a falta de um atacante reserva, né? E aos modos do William Bigode, né? Que entrava em algumas partidas desse dia. O Rafa Marques, né? Que fazia gol em clássico e tal. Não é aquele craque, mas assim, é um jogador de nível que pode entrar e decidir uma partida, né? E ultimamente o Verdão tem apostado um pouco mais em jogadores como Breno Lopes, jogadores ali de uma segunda divisão que podem entrar para ser um banco de reserva. O Bruno Rodrigues, um jogador ok ali, né? Infelizmente sofreu com as lesões. Mas o Palmeiras só vai conseguir lograr êxito quando trouxer um atacante para o banco que faça sentido com o resto do elenco. Tá? Então assim, trazer o Gabriel Jesus é um sonho maravilhoso. O Palmeiras pode movimentar o Gabriel Jesus, seria incrível. Mas vamos trazer para a realidade? Não tem nada ainda. Não tem nada de concreto. Então, por que não aproveitar a chegada do Danilo,
focar no Danilo, trazer o Danilo, aproveitar e focar no retorno, né, do Danilo, na verdade, e na chegada aí do Barbosa, para fechar a casinha no meio-campo e zaga e falar, beleza, meu time tá montado, agora eu vou colocar todo o esforço que eu puder no ataque. E trazer um jogador, não precisa ser dois não, vende o Luigi com essa grana, talvez um jogador de beirada de campo para ajudar. O Alan não deve ficar no Palmeiras, vai ser muito difícil segurar. O Vitor Roque agora com a lesão fica, né? Mas e o Flaco? Será que o Palmeiras não vai negociar? E se negociar os dois, como é que a gente vai jogar? Então assim, é questão de honra, o Palmeiras precisa trazer algum jogador de frente. Muita gente pediu o Roger Guedes, falou que o Roger Guedes é um baita jogador, os números dele são fantásticos. Mas é o que a gente tá falando, o perfil do Roger Guedes é um perfil mais afrontador, né? É um perfil de quem tem um ego um pouquinho mais inflado, e tá beleza, tá? Não é um problema isso. Mas o Palmeiras hoje não busca esse perfil de jogador. Jogadores como o Edmundo, por exemplo, resolvem partidas. O Roger Guedes também, guardadas as devidas proporções, né? Mas não é aquilo que o Palmeiras está buscando. Então o Gabriel Jesus encaixaria como uma luva nesse time do Palmeiras. Mas não dá para ficar esperando o Gabriel Jesus até 2050. Então, por que o Palmeiras não faz um movimento pelo Viveiros? Talvez o Viveiros não seja o nome por conta do número de partidas, né, que já vai ter disputado. Mas precisamos, objetivamente, focar em um atacante. Diz nos comentários qual é a sua opinião a respeito dessa situação e qual jogador faria mais sentido para o Palmeiras nesse momento. É muito importante para a gente. Então, meu povo, quero aproveitar esses segundos finais para agradecer vocês, tá? O canal tá tomando uma proporção, é o que eu sempre falo, muito grande, eu não esperava isso e eu tô muito feliz mesmo, tá? Esse mês nós estamos 40% acima do mês passado em visualização, o que é um número que, assim, eu não vejo mais nenhum canal no YouTube crescer desse jeito. Eu tô muito contente, mas isso eu não devo isso a mim mesmo, ao trabalho da nossa equipe só. É muito mais, é essa conexão com a comunidade do Palmeiras 90 Mais que a gente estabeleceu. Uma conexão limpa, uma conexão direta, onde vocês entendem o conteúdo do canal, onde vocês entendem a verdade que a gente quer passar e onde eu me comprometo a não trazer para vocês furada. Vocês sabem o que eu tô falando, patrocinadores que não fazem sentido, informações que não fazem sentido, essa conexão com a comunidade tá fazendo com que o Palmeiras 90 Mais consiga voar cada vez mais alto. E o meu sonho, vocês já sabem qual é, né? Levar essa comunidade a todo o palmeirense. Eu quero que o Palmeiras 90 Mais seja o ponto de encontro da torcida palmeirense, mas só da galera do bem. Vocês sabem o que eu tô falando. Gente, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de sempre. Um forte abraço, avante palestra e um bom final de semana.